Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live class de hoje. Hoje uma live class um pouquinho diferente, com uma pessoa super especial falando pra gente sobre autoconhecimento e maturidade. Lembrando que nós encerramos a terceira temporada do Live Class, então a gente já encerrou a leitura daquele livro que a gente estava fazendo, Os Quatro Compromissos. E, e hoje a gente não vai começar uma temporada nova, mas hoje a gente vai conversar sobre autoconhecimento e maturidade, que tem tudo a ver com o que a proposta do Life Class traz pra gente, que é esse autoconhecimento, que é esse autodesenvolvimento, né, para nossa vida, para o nosso dia a dia, para ser melhor no mundo, para ser melhor na vida das pessoas, na nossa própria vida. E na semana que vem, eu não sei se vocês viram, mas eu tô deixando uns box nos stories para que vocês me digam o que vocês querem saber, o que vocês querem ler na próxima temporada do Life Class, para que a gente se organize nesse final de semana para a gente começar a nossa Life Class quarta temporada na segunda-feira da semana que vem. Então eu vou deixar hoje de novo mais um box, então coloca lá tema, sugestão de livro, sugestão de assunto que você queira, algo que possa te ajudar a resolver alguma questão na sua vida, tá bom? E hoje eu quero chamar a Cris aqui para nossa live, ela já entrou. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Nelly. Bom dia, Sueli. Sueli tá sempre aí. Bom dia com gratidão, leveza, sabedoria, alegria. Nelly, o que é mais possível, né, Nelly? Bom dia a Mari Borges também. Bom dia, Norcília. E vamos começar a nossa live class então com a Cris. Coloca para mim se eu já posso chamar a Cris aqui para dentro da nossa live para a gente começar a conversar, trocar umas ideias, né? Compartilhar vários assuntos relevantes e interessantes para o nosso desenvolvimento. Coloca aqui pelos comentários se eu posso chamar ela. Bom dia, Dalva. Bom dia, Cecília. Posso chamar? Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá, já acenei para ela. Vou mandar esse convite para ela aqui e vamos começar a nossa live class de hoje um pouquinho diferente aqui. Deixa eu apertar aqui para chamar ela, só um minuto. Cadê? Cris Bretas. Aí, chamando a Cris. Bom dia, Bom dia, Cris. Manu. Tudo bom? Aceitou o nosso desafio, já tá aqui cedinho. Claro! Ai, Cris, que bom, né? Que bom, Como que que bom. você tá se sentindo acordando essa hora para fazer live, Cris? Bom, eu digo assim, né? A gente chega numa. Já que a gente está falando, vai falar um pouquinho de maturidade, né? A gente chega numa Aham, certa fase da nossa vida que a gente já acordou tanto cedo que a gente já não quer muito mais acordar tão cedo, não. Mas os aham. desafios de vez em quando fazem bem. Ó, essa turminha que já tá aqui comigo, as meninas que eu sempre tô falando, a Drica, a Sueli, a Nelly, a Dalva, Catarina, Norcília, que são pessoas que estão assim, firmes e fortes desde o início. Então, Que eu legal, que faço legal. a Life Class aqui, a 559, desde o final do ano passado. Caramba. Então, antes eu fazia como eu te falei, né, todos os dias, e agora que a gente está fazendo mais espaçado, assim, segunda e quinta, mas elas estão bem firmes e fortes nesse horário. Eu acho que encaixou na rotina de todo mundo, né, esse horário. A gente foi se Realmente a acostumando. gente, essa coisa do acordar cedo, a gente tem um aproveitamento maior do dia. Isso aí não Aham, tem dúvidas, né? Que o dia aham, parece que fica maior, rende mais, a gente se sente bem. O problema é o uhum, impulso ali para acordar. Mas quando a gente tem uma coisa que é importante para a gente, que a gente se interessa, uhum, realmente a gente vai, que é o que está acontecendo aqui. Se você tem esse público aqui que te acompanha, é porque o assunto é aham, interessante, né? E autoconhecimento sempre é interessante, né? A gente se desenvolver, uhum, crescer, fazer uhum. essa troca não tem preço, né? Não tem preço. Verdade é Ô, essa. Cris, aqui dentro do nosso Live Class, a gente tem esse nome porque, assim, são lições de vida, né? Então, Ah, que legal. geralmente, nesse horário, o que que a gente faz? A gente faz leitura de algum livro, né? Hum. E captura daquele livro, assim, as lições que ele pode nos oferecer de forma bem objetiva, de forma bem prática, né? Hoje o nosso livro é você. Então, eu queria muito que você contasse um pouquinho da sua história e um pouquinho da sua trajetória nesse sentido dessa sua transformação, né?
o que que fez a Cris sair? Eu lembro que você, na live que a gente estava conversando na semana passada, não, né? Foi Essa terça-feira. semana. Parece que tá até longe, né? Mas eu lembro que a gente estava conversando na terça-feira e você falou que trabalhava na área de informática, né? Certo, E de repente saiu da informática e foi para PNL, para hipnose, foi ser coach, né? Eu acho que você também é coach. também. E eu queria te ouvir um pouquinho nessa coisa dessa transição, sabe? Para contar para as meninas aqui que estão ouvindo a gente, como é que foi o seu processo? Porque Ah, uma mas vez que a gente está dizendo de autoconhecimento e autoconhecimento na maturidade, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, dos seus aprendizados nessa transição. vai ser um prazer. Vamos lá. Isso aí sempre para mim é um prazer contar, porque é aquela história. A gente vê que qualquer um pode fazer uma mudança, qualquer um pode se transformar, qualquer um pode se abrir para buscar o autoconhecimento. A minha história, vamos lá. É, Lá atrás, vou um pouquinho mais atrás. Né? Durante 12 anos eu trabalhei como bancária. Uhum, Trabalhei um tempo na madrugada e um tempo de dia. E depois eu saí, né? Aquela época uhum, que o banco começou a mandar todo mundo embora, e montei minha própria uhum, empresa, minha empresa de informática. uhum, E aí a coisa foi acontecendo, eu fui caminhando, caminhando, e de repente eu resolvi ampliar a minha loja. Ampliei muito a minha loja. Criei uma uhum, loja muito grande dentro da minha cidade. Era a maior loja de informática da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. uhum, E aí, só que naquela época, eu fiz um empréstimo muito grande. E aí, o que aconteceu? Veio aquela onda de se vender computador, vender equipamento, tudo nos mercados, na loja americana. Você comprava em uhum, 24, 36 vezes. E uhum, aquilo me deu uma rasteira muito grande. Mas eu sempre fui uhum, uma pessoa muito determinada, sempre acreditei que eu podia sair daquilo ali. E daí eu comecei a ter umas perdas. E nessa uhum, mesma época, eu já tinha começado a buscar o autoconhecimento. Só que eu buscava uhum, através da religião, através da uhum, meditação e através das leituras. Eu já tinha uhum, aberto a minha mente para esse universo, mas não tinha uhum, passado por experiência nenhuma, simplesmente estudando, convivendo com as pessoas, participava de uma instituição de caridade, fiquei quase 20 anos dentro de uma instituição. Para você ter uma ideia, é tão engraçado, né, que você só percebe depois que você se afasta um pouco. Eu tinha 9 atividades e eram todas de doação, uhum, né? E aí a coisa foi acontecendo. Nesse período, eu me separei. Eu tinha 2 filhos, adolescentes, eu me uhum, separei e continuei a minha vida sozinha trabalhando. E quebrei. Nisso que eu quebrei com a minha loja, eu tinha, uhum, né, as minhas responsabilidades de casa, 2 filhos já jovens. E uhum, vamos lá. E eu acreditando que isso ia virar. Aí dividi minha loja ao meio, uma loja de informática com uma loja de roupas femininas, para ver se eu uhum, conseguia sair daquela loucura toda. Bom, uhum, não consegui sair de nada. Eu estava mesmo literalmente quebrada, com várias dívidas nas minhas costas, mas assim, muita dívida mesmo, não era pouca dívida, não. Dívida de uhum, funcionário, eu tinha 9 funcionários. Então, eram funcionários, era a empresa em si, e por aí uhum, foi embora. E aí, um belo dia, um amigo me ligou. Ele já tinha comentado comigo sobre um treinamento da programação neurolinguística, que era um treinamento vivencial que trabalhava as nossas emoções: medo, uhum, tristeza, raiva e alegria. Aí ele, poxa, uma uhum, experiência bacana. Depois ele não falou nada comigo. E aí, quando foi uhum. numa quinta-feira, ele me ligou e falou assim: Cris, vamos fazer aquele treinamento? Eu falei: qual treinamento? Aquele que eu te falei das emoções. Eu falei: mas quando é? Ele: amanhã. Eu falei: como assim amanhã? Amanhã? Ele: é amanhã. No susto, né? Eu falei: cara, mas eu tô totalmente quebrada, eu não tenho dinheiro para nada. Aí ele falou: Cris, você tá tão perdida em dívidas, em problemas, que você não consegue enxergar a solução. Isso Uhum, vai te abrir, isso vai te dar um equilíbrio, que é nada mais é do que inteligência emocional, né? sim. E aí Uhum, ele falou assim: se você não conseguir pagar, eu te ajudo, mas você quer apostar quanto que você mesmo vai conseguir? Eu falei: eu não tenho nada a perder mesmo, vamos embora, né? Já queria entrar nesse caminho. E uhum, ali eu mergulhei. Foi um final de semana, de uma sexta-feira até um domingo, sexta-feira à noite uhum, até o domingo. E ali aquilo parece que se encaixou em mim de uma uhum, forma absurda. Aí eu paro para analisar hoje, mais friamente,
se a maturidade não me ajudou muito, sabe? Porque Uhum. a gente já está tão né, machucado, a gente já está buscando tanto mudar aquela história de vida que não está dando certo, que Uhum. quando vem algo que tem a ver contigo, mas que na verdade tem a ver com tudo que está acontecendo mesmo à sua Uhum. volta, porque nada mais é do que isso, Uhum. aquilo vai e encaixa como uma luva. E foi o que aconteceu comigo. E ali naquele momento eu falei assim, gente, tem saída, tem mudança. Né? E nessa época eu estava com 48 anos, hoje eu tenho 57. Mês que vem eu estou Uhum. fazendo 58. Tem 10 anos essa história, né? Uhum. E, e ali eu parei, analisei, falei, gente, eu gosto muito disso. E comecei a estudar. Pá, 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 pá. E depois eu falei, eu quero ser isso. Eu quero ser treinadora de programação neurolinguística. Eu quero crescer nessa estrutura de autoconhecimento. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a ir para os treinamentos, levando pessoas. A coisa começou a caminhar. Depois eu falei, gente, eu quero isso para a minha vida profissional. Só que minha loja, como eu te falei, ela já estava totalmente quebrada. Eu tinha duas Uhum. sócias, tive problemas com uma das sócias, um problema sério, Uhum. que levei também as duas sócias para fazer o treinamento para ver se a mente também expandia, melhorava, porque a gente, Uhum. quando tem alguma coisa boa para Tava, a gente quer para o é. outro. E aí, Manu, eu resolvi que eu queria aquilo ali para minha vida. E dentro da programação neurolinguística existe uma estrutura Você chamada decidiu, né? Resolveu decidir. Eu quero isso para mim. Uhum. Decidi. Eu até vejo hoje, né, convivendo muito com meu pai tem 82 anos, o quanto que eu tenho características, né? Porque a gente repete padrões, esse padrão Uhum. determinado, esse padrão de querer alguma coisa, isso eu peguei muito dele, né? E hoje eu vejo, estou convivendo, eu falei, gente, eu pareço mais do que eu imaginava, né? E ali eu falei, não, isso vai mudar. Só que eu achava que eu ia mudar dentro da própria loja, eu ia recuperar, ia sair daquela falência. E continuar Uhum. também no trabalho do autodesenvolvimento. Só que aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a estudar, a aprender, fui fazendo os cursos e comecei a expandir o meu consciente. Né? Cada vez Uhum. aprendendo mais, trazendo muita coisa do inconsciente que está lá armazenado quietinho para poder me ajudar. E Uhum. foram acontecendo as situações, eu fui me abrindo, as oportunidades vão pintando e você vai aproveitando mais. E aí, o que, que eu defini? Eu defini que eu ia fechar a minha loja. Em um ano, eu fechei a minha loja. Só que, olha que interessante, quando eu fechei a minha loja, eu estava totalmente desempregada. Eu só estava começando a trabalhar nesse meio, mas era muito pouco ainda. Eu não tinha um salário que me sustentasse, nem que sustentasse meus filhos. Mas eu falei, cara, vai acontecer, o universo vai conspirar, sabe? Vai dar certo. E eu liguei para um amigo que Sempre falou uma mantendo vez a para mim, confiança, né? exato, Manu. E esse amigo, uma vez, ele falou assim para mim, Cris, quando você fechar as portas da sua loja, você vai ver um universo de possibilidades aí para fora. E quando isso Uhum. acontecer, você me liga, porque emprego para quem trabalha não falta. E você trabalha. E eu liguei para ele. E aí, quando eu liguei, Manu, ele falou assim: Mas, Cris, eu não tenho nada para você. Aí eu falei: Fica tranquilo, porque vai aparecer. Eu tenho certeza que Uhum. alguma coisa vai aparecer. E não deu outra. Em uma semana ele me ligou: ó, apareceu um emprego, e o emprego não é para ganhar muito, mas você vai ter um carro, vai ter um telefone, vai ter assistência médica, alimentação. Eu falei: É isso que eu quero. Mas é pouco salário. Eu falei: Eu não quero nem saber, porque eu já estava começando a trabalhar, né, com autodesenvolvimento e mergulhei. E aí, como eu te falei antes, eu até me cortei, a gente tem uma estrutura dentro da PNL chamada Boa Formulação de Objetivo. E ali eu Uhum. criei as minhas metas, mini metas, meus objetivos e sabia onde eu queria chegar. E eu avisei a Uhum. ele, eu falei, eu vou trabalhar com você, mas você sabe que eu não vou ficar aqui. Eu quero me estruturar aqui e vou para outro lugar porque eu não quero te deixar na mão. Afinal de contas, ele estava me ajudando, né? Aí ele, não, eu Uhum. já sei. Eu Tava falei, então, sendo um trampolim ali, né? Uma etapa. exatamente. E aí, o que, que eu fiz? O meu primeiro foco, Manu, foi investir no meu autoconhecimento, Investir em sabe? você, né? Eu falei, cara, o meu dinheiro, uma parte vai ser para eu cada vez aprender mais. E eu comecei fazendo os cursos de formação em programação neurolinguística, hipnose, coach, renascimento também, o renascimento integrativo, que é uma respiração Uhum. conectada, né, que Uhum. você acessa memórias. E comecei a Uhum. estudar e me enfronhar. E daí a pouquinho eu estava trabalhando na equipe, já estava lá na equipe Uhum. trabalhando, levando pessoas, né,
ajudando, né, na equipe de treinamento, dando também o treinamento, e as coisas foram ampliando, crescendo, 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 e hoje essa é a minha vida. Eu vivo para mim, para minha evolução, e vivo para levar, né, essa possibilidade das pessoas também evoluírem e a gente criar esse ambiente à nossa volta, criar um mundo melhor, porque eu acho que começa a partir da gente. Quando a gente começa a se transformar, né, à nossa volta, tudo também começa a se transformar. Então, a minha história é essa, e digo para você, quando eu olhei para trás, isso começou com 48 anos, eu olhei para trás e falei assim, gente, por que eu não me liguei nisso antes? Quanta coisa poderia... Cris, essa é a pergunta que todo mundo, eu diria, na maturidade tem me feito, né? Por que que eu não despertei antes, né? O que poderia, né, ter acontecido, no caso, para as pessoas despertarem? Porque, pela sua história, houve um despertar quando você faliu, quando você viu que as coisas não Exato. estavam indo muito bem, né? Seja pelo seu casamento, que você separou na mesma época, seja pelas coisas da empresa que não estava dando certo. Então, alguma coisa teve que acontecer para você sair daquele lugar onde você estava, né? Agora, enquanto você estava falando, me vem algumas coisas assim. Você acha que esse mindset que você tem de positividade, de crescimento, de curiosidade, te ajudou nesse processo? Com certeza, eu não tenho dúvidas, porque eu convivia na época com pessoas também que estão nessa sociedade, outras pessoas à volta, e eu via quanto que eu mesmo diante de toda dificuldade, eu olhava sempre para a solução. Eu estava sempre em Uhum, busca de algo. Eu não me conformo, na verdade, sinceramente, eu não me conformava com aquela falência, com aquela perda. Alguma coisa vai acontecer e eu vou sair disso. Eu tinha uma fé uhum, interna muito grande e uma uhum, vontade muito grande de virar aquilo. Então, por mais que às vezes eu me sentisse massacrada, teve dias de eu pegar meu carro, mano, e não ter vontade de voltar para casa, uhum, sabe? Eu lembro até, eu, eu nunca passei por um pânico, alguma coisa assim, mas eu lembro que uma vez eu tive uma crise, se eu não me engano, foi isso dentro do carro. E eu parei, respirei, sabe? Falei, caramba, eu tenho 2 filhos dentro de casa. Então, a situação da responsabilidade também não deixa você, às vezes, falir, quebrar, né? uhum, Desistir. Então, essa responsabilidade era muito forte em mim. Eu sei que isso vem lá de trás. Esse uhum, foco, essa determinação. Eu queria. E isso tudo me ajudou. É uhum, claro que aí eu criei mais ferramentas para essa estrutura ser amplificada. É o que eu falo, a gente sempre diz muito na PNL, né? Que todos nós temos, ou potencialmente temos, todos os recursos que necessitamos para agir efetivamente. Então, estava tudo dentro de mim. Só que às vezes está uhum, tão apagadinho que você não se vê com aquela qualidade, com aquele recurso. Mas existe, uhum, todos nós temos. Todos nós podemos mudar, todos nós temos capacidade de transformar uma história que não está legal. Basta que a gente se uhum, permita, basta que a gente uhum, se abra para esse universo de possibilidades. E é muito importante a gente se comunicar com a gente mesmo, fazer essa ligação com a gente, se autoconhecer, entender como é que esse processo acontece. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sofrendo dessa forma? Por que eu tenho vontade de fazer isso? Está dentro de mim. uhum. E aí as coisas vão acontecendo, mas tem tudo a ver. O que você está falando tem tudo a ver. E é interessante porque, assim, o que que é de fato a maturidade, né, Cris? O que que é É, a maturidade? o que é a maturidade? Maturidade, ela... Existem pessoas, né, que às vezes são tão novas e tão maduras, né? E às vezes Exatamente. pessoas, né? Eu costumo dizer que maturidade não tem relação direta com a idade, né? De forma A nenhuma. maturidade ela tem muito mais a ver com essa inteligência emocional. Como eu faço essas perguntas aí que você acabou de fazer, de se fazer e também colocar para as pessoas que estão ouvindo, né? O que que eu quero? Onde é que eu quero chegar? E quais são os meus recursos? Quais são as minhas habilidades? Quais são aquelas coisas que eu não faço tão bem assim, né? Então, o que que é de fato a maturidade? E como que a maturidade pode, de certa forma, abrir infinitas possibilidades para que esse autoconhecimento cada vez mais fique mais profundo, né? O que que esse período que a gente chama, entre aspas, de maturidade pode oferecer para a gente? Porque a maioria das pessoas
justificam a falta de autoconhecimento pela falta de tempo. Mas, por exemplo, na sua vida, na sua história, você não teve tempo, né, Cris, para pensar, agora eu vou me desenvolver. É, Teve, Cris? não, a coisa Agora, vem. nessa etapa, aqui, ó, nessa etapa da minha vida, agora eu vou dedicar para mim, entende? Não tem, mas a maioria das pessoas, quando é jovem, no caso aqui, né, aí atrás, diz que não tem tempo, porque tá cuidando da casa, do filho, do marido, do não sei o quê, um monte de coisa, né? Aí chega na que a gente chama de maturidade e fala, não tenho tempo agora, já tá tarde demais. Então, que hora que vai acontecer, né? Por isso que eu tô perguntando, o que é a maturidade de fato? Onde é que o autoconhecimento vai encaixar na sua vida? E como que ele pode acontecer nesse momento? É interessante, ontem eu até estava falando disso na minha live, que eles estavam falando, falando sobre autoestima, né? Uhum, E a gente vai passando por situações na nossa vida que às vezes vão empurrando a gente para um lado que não é bacana e faz com que a gente uhum, desperte. Existe uma estrutura dentro da programação neurolinguística chamada metaprogramas. Metaprograma é acima do seu sistema de crenças. O seu sistema de crenças você pode alterar. O metaprograma é como se fosse uma avaliação da sua personalidade. Nós temos uhum, características, né? Você deve entender bem uhum, disso aí dentro do seu lado, talvez com uma outra linguagem. Mas uhum, o metaprograma, ele tem umas perguntas específicas e uma delas é: você vai atrás do positivo ou você foge do negativo? E essa é uma estrutura que quando você descobre como você age, não é para você pegar e se conformar, mas é para você entender como que esse processo funciona dentro de você. funciona. Uhum, E eu não sei se eu cheguei a te falar, eu também passei um outro momento da minha vida mais na frente, quando isso foi em 2018, final de uhum. 2018, eu tive um câncer de mama. E Para ali, completar toda a história de vida, para lacrar total e para fazer assim, agora, se essa aí não for, meu Deus, não vai exatamente. nunca Então, mais, né? ali eu já tinha fugido do negativo. Quando chegou em 2018, no final de 2018, eu descobri esse problema e aí a minha vida deu outra guinada. E aí eu vi mais Uhum, ainda que eu fujo do negativo. Por quê? Eu, o tratamento do câncer de mama, ele exige que você tenha depois uma dieta, que você não engorde. E eu sempre entrava, sim. saía da academia, eu fazia as coisas, nunca fui parada. Mas desde lá para cá, eu nunca mais parei de me exercitar. Eu mudei a minha alimentação. Eu me exercito todos os dias em casa. Eu não estou em academia Uhum, por conta da pandemia, por eu ser da área, né, do grupo de risco. Eu uhum. faço em casa meus exercícios sagrado, sagrado. E isso me dá um prazer enorme. E teve essa mudança. Então eu tive despertar. Qualquer um pode ter um despertar. Agora, uma coisa que eu percebi com esse meu padrão é que eu Uhum. posso dar mais atenção para outras coisas antes que aconteça, né? Procurar olhar um Sim, pouquinho mais para esse positivo, pô, vou correr atrás, não vou esperar vir atrás de mim, não. Vamos sacudir, na né? verdade, os sinais são sempre dados, né? A gente, às vezes, não tá tão, assim, atenta, não tá tão conectado, vai passando despercebido. Eu costumo brincar que, assim, a vida vai te dando tapinhas de leve, assim. Vai, minha filha, vai por esse É, caminho. Aí, de repente, você não ouve muito, aí começa a dar uns empurrões, né? Vai, por aqui. Aí, de repente, você não ouve nem os tapinhas, nem os empurrões, de repente, você leva uma pancada na cabeça. Aí você tem que acordar de fato, né? Então, sutilmente, a gente vai sendo encaminhada para esse desenvolvimento, para se conhecer, né? com Mas eu certeza. estava eu tava aqui pensando, Cris, que, por exemplo, na sua história, a primeira lição para mim que fica é uma postura de abertura diante das coisas que estão acontecendo na vida, porque você coloca muito essa coisa da fé, da atitude positiva, de olhar para aquilo que pode ser feito, né? Olhar para a solução. Então, eu acredito que para esse autoconhecimento acontecer, nesse contexto aí dessa etapa da vida que a gente está chamando aqui de maturidade, né? Que a maioria das pessoas que me seguem, que me acompanham, tem a sua idade, não a minha idade, né? Então eu acho interessante isso, porque uma vez que a gente tem uma postura de abertura
sai um pouco daquelas rigidez que a gente costuma aprender lá atrás, né? Aprender ao longo da vida, sai dessas inflexibilidades e passa a ser um pouco mais flexível e aberta ao que está sendo apresentado, eu acredito que aí a gente tem a chance, sabe, de plantar uma sementinha, ó, pode crescer essa sementinha a partir desse momento ruim que você está vivenciando. Porque ao contrário de um momento ruim como esse que você está contando, pode ser que a pessoa está lá super bem estabelecida financeiramente, está com filhos criados como você tá bem no casamento e de repente começa, e agora? O que eu vou fazer? Né? E a partir dessa postura de abertura e de curiosidade com as coisas, não só com as coisas, mas principalmente em relação a si mesmo, começar a renovar esses próprios compromissos que fez lá atrás, né? Agora, cumprir com esse script aqui que me colocaram, que eu escolhi viver para minha vida, mas e agora? O que eu vou fazer? Qual vai ser o sentido da minha vida nessa etapa, né? Como você colocou, eu fui por uma necessidade, assim, de sobrevivência. Eu não queria, não tinha mais condições de trabalhar naquilo que eu trabalhava, mas eu tô vendo uma janela que é a partir disso. E parece que isso faz sentido para mim, né? Agora, imagina se você não tivesse essa abertura. Com Imagina se você certeza. ficasse lá na rigidez, não, eu tenho que continuar trabalhando aqui porque eu fiz essa É, faculdade, eu me formei para isso, eu vou continuar aqui, né? Não, exatamente. não ia nunca abrir essa porta como está hoje E não e vou te você enganar. estaria. E não vou te enganar, Manu. Isso mexe muito com o nosso orgulho, sabe? Uhum, Eu montei uma estrutura. Era a maior loja de informática de Niterói. Uma loja que era é, é, administrada por uma mulher. E isso fazia diferença, porque nesse mercado é um uhum, mercado muito masculino, onde as pessoas são passadas para trás, né? Se acha, uhum, a pessoa lá é que sabe, o outro não sabe, ainda mais na área de informática. Então eu tinha uhum, uma clientela muito grande que me procurava, queria falar comigo, não queria falar com o funcionário. Não, quero falar com a uhum, Cristine. E isso gerava uma cumplicidade, me dava um prazer muito grande, porque a gente, né? Você fica feliz de ver ali que você está atendendo bem, que você está fazendo um trabalho bonito, um trabalho uhum, bacana. E aí, de repente, você se percebe falida. Agora, existe uma estrutura que eu gosto muito, que é o seguinte: não fui eu que fali. Eu não uhum, fali. Não está na minha identidade. Eu não sou uma pessoa falida. uhum. O que faliu O foi a minha fato empresa. não te define, né? Exatamente. É. Então, quando eu jogo para minha identidade, a dor e a dificuldade para sair é muito maior. Mas quando eu jogo para o Sim. ambiente, fica muito mais fácil. O que faliu foi aquilo Uhum, lá. Então, vamos continuar. Aí a gente entra naquele padrão, né? Não existe erro, existe resultado. Aquele sim. ainda não foi o resultado que eu almejava. Então, eu não me vejo errado, não me vejo tendo que voltar para trás ou desistir. Então, isso Uhum, para mim, por isso que eu digo, essa estrutura da programação neurolinguística, ela se encaixou muito comigo, porque eram coisas que eu já tinha e que eu carregava de forma inconsciente. uhum, Porque a programação neurolinguística nada mais é do que a sua vida no dia a dia. Pessoas que deram certo, que foram modeladas. Então, muita coisa a gente já tem. uhum, Então, eu fui me identificando com muita coisa. E foi aí uhum, que fui ganhando força cada vez mais, acreditando mais. E como você falou, os sinais vêm. Só que será que eu estou com os olhos abertos para ver, os ouvidos também para ouvir? Então, esses é. sinais vão Será vir que, para aqui, ó, todo será mundo. que eu quero sair da minha zona de conforto? Exato. Porque por mais que seja um sofrimento no seu caso, né, olha, a questão da crise, essa crise vem por alguma razão, né? Eu posso ficar completamente dominada pela crise e ficar na crise, não é verdade? Exatamente. Agora, se essa crise não for usada como um trampolim, eu vou ficar lá naquela zona de conforto, vou Perfeito. viver e vou continuar repetindo aquele padrão de crise e assim continua. Então, Isso que será você... que eu quero sair dessa zona de conforto? Será que eu quero abrir novas possibilidades, fazer novos planos, seguir um novo caminho? Será que eu quero fazer isso ou eu quero continuar aqui? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu posso responder? O que é O que ser é ser? modelado? Pode responder? Essa pergunta é muito boa. Pode, responde aí. Então vamos lá. Dentro da. É a Cecília, né? Oi, É Cecília. Cecília. Tudo Peraí, antes de bem? você responder, Tá. Cris, deixa eu só fazer um adendo aqui. Um adendo não,
um pedido, que eu já não fiz esse pedido para ninguém aqui dentro do Ah, Instagram. Então, faça mil favores, queridas amigas que estão nos assistindo, de apertar esse botãozinho que está aqui isso. embaixo, que é o aviãozinho. Então, nesse momento, ó, eu estou apertando e estou escolhendo 5 pessoas para mandar a Eu nossa também. live. E eu quero que você que está assistindo a gente envie essa live para mais 5 pessoas, para 5 amigos, amigas, que possa ter afinidade, sintonia com o que a gente está conversando aqui. E além disso, aperta o dedinho nesse coraçãozinho aqui para a gente mandar para mais pessoas no Instagram, tá Vem bom? com os E dois aí aí. sim a Cris pode dizer o que é ser modelada. Então, vamos lá. A Vai lá. modelagem é uma das estruturas da programação neurolinguística. A programação neurolinguística ela começou com a modelagem. Na época, eles Sim. modelaram 3 pessoas na área terapêutica que tinham muito sucesso, que foi a Virginia Satir, o Fitzgerald da Gestalt terapia e Uhum. o Milton Erickson da hipnoterapia. Então, o que é modelar? Modelar não é copiar. Modelar é um trabalho muito grande. Por exemplo, o Milton Erickson ele levou 9 meses para ser modelado. 9 meses você convivendo com a pessoa, estando ali do lado, entendendo como ela pensa, quais são as crenças dela, como que ela age. Mas isso, quando você está modelando alguém, você tem que estar ali de uma forma muito aberta, sem julgamento, como se fosse uma criança. Uhum. Que a criança ouve e absorve, ela não fica julgando. E o que acontece? Por que a gente julga? Porque a gente avalia o outro pelos nossos filtros, pelas nossas crenças, pelas nossas verdades. A Uhum. forma com que a gente absorveu o mundo. Então você acaba o quê? Ah, não, mas de repente fazendo assim é melhor. Não, aquela pessoa faz assim e dá certo. Então você faz o quê? Você repete aquele processo. É claro que tem né, eu tenho uma estrutura que eu utilizo que são 5 passos para modelar. Isso dá uma live inteira aí para a gente É. falar. Mas A modelagem. Ah, pode falar. a modelagem, ela funciona, ela existe, você pode modelar pessoas de sucesso e ter o mesmo resultado que aquela pessoa de sucesso. Essa pessoa pode estar perto de você, pode ser alguém que já morreu também, mas você pesquisa, faz e traz Uhum. aquela estrutura, ou um grupo também de pessoas que você vai trocando e modelando. Então, tem várias formas de você modelar. E dá certo, tanto que a programação neurolinguística foi criada dessa forma. Eles modelaram, por exemplo, a Virginia Satir, que é uma psicóloga comportamental. Né? Eles pegaram os Que tem alunos. muita contribuição dentro da constelação também, a Exatamente, Virgínia. também, a Virginia Satir. E aí, o que eles fizeram? Eles modelaram a estrutura de como ela usava uma linguagem específica, né? Ela usava o que hoje a gente chama de metamodelo da linguagem, e ela, através daquela conversa, ela ia chegando nos pontos que ela tinha que chegar, trazendo aquelas pessoas para a realidade, desde que houvesse amor, é claro, e ela resolvia aqueles relacionamentos. Então, eles pegaram e repetiram isso com os alunos. E os alunos obtiveram o mesmo resultado que ela, dentro dessa estrutura da modelagem. E foi aí, só que eles achavam no início da programação que era só a linguística. E depois eles viram que a linguística mudava toda uma estrutura mental. Então aí a coisa Uhum. começou a caminhar. Então a modelagem é muito interessante, dá muito certo, por isso que hoje muita gente está aí, né, se espelhando em pessoas de sucesso, vendo. Para quê? Para diminuir esse caminho, para fazer com que esse caminho aconteça mais rápido. E a gente Aqui eu vê. brinco com elas, com as pessoas que estão assistindo, que é assim, ó. O processo de autoconhecimento não tem como pular etapa. Não tem. A gente vai passar por todas as etapas, cada um no seu tempo, né? Mas a gente tem como acelerar o processo. Perfeito, perfeito. E a modelagem é uma forma de acelerar o processo de autoconhecimento, porque eu observo uma pessoa que teve sucesso e é como se eu entrasse na mesma frequência dela, né? E adaptasse para a minha realidade. Então eu pego códigos. A Cris hoje aqui está sendo, de certa forma, modelada. Porque a Cris está oferecendo para a gente o quê? Códigos que ela aprendeu na vida dela. Então, a partir do que ela aprende, pode ensinar. A gente que está aqui ouvindo, a gente que está aqui só assistindo, meramente, né, espectadoras aqui assistindo, a gente está recebendo informação. E, de certa forma, a gente está entrando numa ressonância aqui com a Cris, que eu posso colocar essa minha vida de forma prática ou não, né? Eu só posso ser aqui ouvinte. No caso da modelagem, a gente aplica, né, Cris, no plano prático da vida. Experimenta aquilo que está sendo observado e modelado.
Mas a gente faz isso na infância, modela os nossos pais. Exatamente. Tem um exercício que eu gosto muito, que eu aprendi assim que eu comecei a estudar o coach, que era você elencar, né, 6 pessoas que foram coach na sua vida. Ai, meu E aí, Deus. olha, mas é lindo, porque você começa a fazer uma viagem. E aí você coloca a fase que essa pessoa foi para você, um líder, um coach, e o que você aprendeu, qual foi o aprendizado e o que isso trouxe para a sua vida. Cara, você faz uma viagem no tempo. Aí eu coloquei pai, mãe, professor, que eu nem lembrava mais, começou a vir à tona. E aí você vai se emocionando, sabe? E aquilo faz você ver que você tem um pouquinho de cada um. Por isso que é importante. A Dalva está aí dizendo, né? Seguir o modelo é e não é. É e não é. A estrutura é isso aí. Você respondeu. É e não é. Porque é aquela história. Por mais que você modele alguém, você tem que respeitar as suas características. Isso. Você tem que fazer o que você falou, esse alinhamento, né? Você vai sentir aquilo que tem, como que você pode estruturar isso. Mas é um tema muito profundo. Eu penso sempre nessa modelagem com esse sentido. Eu capto a frequência e adapto a realidade, a minha realidade, né? Ao meu perfil e assim sucessivamente. Então, por isso que Dalva é e não é seguir o modelo, né? E isso faz parte desse processo de autoconhecimento, porque como que eu vou modelar alguém se eu não me conheço? Primeiro eu preciso me conhecer. Primeiro eu preciso saber o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho de bom, o que eu não tenho e preciso desenvolver para depois trazer isso para a minha realidade. Uma coisa é certa, quando você está próximo ou ouvindo, como aqui numa live, pessoas que buscam evolução, pessoas que se esforçam, que têm características positivas para trazer para você, ali você já está absorvendo muita coisa. Você está vendo que, às vezes, aquilo que você achava que não era possível, é possível. Por exemplo, eu saí de uma grande falência, dei uma virada profissional e fui trabalhar numa outra área totalmente diferente. Às vezes a gente olha e fala assim, cara, não é possível sair desse buraco mais, eu não vou conseguir sair. E aí você olha uma outra pessoa falando, como eu estou falando aqui, e você fala assim, caramba, se ela fez, eu posso também. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo, só basta dar o quê? Basta dar o primeiro passo. A gente costuma falar muito nesse treinamento que a gente participa, que é, basta você acreditar. Você precisa acreditar que você pode. Se você acredita, você já começa a fazer um movimento. Agora, às vezes, a gente tem muitas crenças, né, de possibilidades ou crenças que você não te permitem. Então, você vai ter que buscar realmente uma ajuda para destravar. Né? De alguma forma, você vai ter. Mas, se a gente começar a observar isso, eu lembro que quando eu comecei a fazer live na quarentena, Manu, eu acho que eu cheguei a te falar, eu comecei a fazer todo dia. E eu trazia convidados para contar a sua história de mudança. A minha intenção era o quê? Naquele período da quarentena, trazer informação para as pessoas de que era possível mudar, sim. Seja a pessoa... E foram pessoas de todas as idades, de todas as áreas, com muito conhecimento, outros com um pouco conhecimento intelectual, mas trazendo a sua história de vida. Porque o que é, né, essa história? O que é esse aprendizado? Não interessa quem é aquela pessoa, ela sempre tem algo para acrescentar na sua vida. E aí eu ia vendo os feedbacks, as pessoas, caramba, eu me identifiquei com a história de fulano, a história de Beltrano, e aquilo enriquecia, aquilo ia me dando um ânimo também, sabe? Uma alegria de ver que, de alguma forma, eu lembro que eu começava a live e eu falava, essa pessoa que está aqui, ela vai contar um pouquinho da história dela, e eu tenho certeza que esse pouquinho que ela vai contar vai tocar o seu coração de alguma forma. E era assim, e sempre, sabe? Porque é isso, são histórias que às vezes a gente está tão fechado no nosso padrão que a gente não enxerga que tem uma saída, que aquilo pode mudar, que aquilo pode ter uma outra resposta. Então é por aí. A Cecília está dizendo assim, é uma inspiração, então? Também. Porque vocês são uma inspiração para a gente, ela escreveu assim. Também. É claro que a gente vai modelar, né, Manu? A gente vai modelar pessoas que, de alguma forma, nos inspiram. Eu não vou modelar alguma coisa que eu não acho que é bom. Eu vou modelar aquilo que eu acho que é positivo e que vai me levar a um resultado melhor na minha vida. A gente procura sempre ir para frente, ir para cima. Então, essas pessoas vão ser, sim,
vão ser pessoas que a gente admira, vão ser pessoas de sucesso. E por aí vai embora. Ô, Mas ela Cris, tá o só... que que você Deixa. poderia citar, talvez, não sei se daria tempo de aprofundar, mas quais são as principais crenças que impedem a pessoa de se olhar, de se conhecer? Então, isso aí a crença, ela é uma coisa muito O pessoal, que que, né? Existe. então, o que que você tem mais visto, assim, que dificulta ou está muito presente e faz com que a pessoa fique paralisada, por exemplo, e não perceba novos panoramas surgindo, assim? Então, isso tudo o nosso sistema de crenças, ele é formado de 0 a 7 anos, mais ou menos. E Uhum, nessa época, nossos maiores influenciadores são nossos pais, nossos avós, professores, pessoas com alto poder pessoal. Pessoas com alto uhum, poder pessoal, ela é instaladora de crença, sim. E nós absorvemos essas crenças através da repetição do que a gente vai ouvindo e também de emoção, forte emoção. Se você passou um uhum, trauma, se você passou ali uma coisa impactante, aquilo dali vai gerar em você, né, aquele gestalt, vai gerar uhum, ali aquela marca, né, vai gerar uhum, um imprint. Então você altera, uhum, você vai absorver comportamentos e crenças. Agora, as maiores crenças, realmente, quando eu faço análise, né, até dos meus uhum, atendimentos, ela vem ali, através dos nossos pais, principalmente. Não tem uhum, como fugir disso, né? Freud já uhum, falava disso aí direto e é por aí. Por quê? uhum, Porque nossos pais, nós olhamos para eles como super-heróis. Então, quando eles uhum, falam, né, ou quando eles agem, aquilo para a gente é verdade absoluta. Então, a gente uhum, acaba carregando aquilo de uma forma muito pesada. É claro que outras coisas também vão contribuindo, mas as nossas crenças mais pesadas, elas estão realmente na nossa identidade. Essas são as mais difíceis de você alterar. Do tipo, uhum, eu não sou capaz, né? Eu uhum, fui rejeitado. E às vezes você não foi rejeitado nada, você deu um uhum, significado de rejeição. Você viu uma uhum, situação, eu costumo usar até o exemplo, às vezes você, né, no caso de separação de pais, isso é muito comum, eu pegar uhum, pessoas assim, porque ela viu às vezes uma briga, ela foi se meter e o pai ou a mãe fala: sai daqui, você está me atrapalhando. E a criança pequenininha não tem recurso, ela acha que ela que atrapalhou, ela que causou aquela separação. E ela carrega uhum, aquilo para o resto da vida. Então, são, né, essas estruturas, elas são muito fortes. E às vezes você tem que fazer essa pesquisa lá na sua memória uhum, mesmo, para encontrar esse uhum, ponto gerador, alterar essa emoção, porque um grande ponto para você ressignificar é quando você mexe na emoção. Quando você altera a uhum, emoção, você altera o significado. Então, essas crenças são muito fortes. Crenças de não possibilidade também, né? Eu não, né, que vai entrar na capacidade, eu não sou uhum, capaz de fazer isso. Às vezes a gente ouve, isso aí não é para você, você não tem jeito para isso. E uhum, isso vai criando um peso. Porque é uma crença, ela começa como se fosse um grãozinho. E ali você vai uhum. repetindo, 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 e vai ganhando uma dimensão muito grande. Eu gosto de usar um exemplo que exemplifica muito bem isso, que é, você às vezes está andando de bicicleta, e aí você leva um tombo. Você tem 5 aninhos e levou um tombo de bicicleta. E aí você ralou o joelho, sangrou, você olhou aquilo, ficou apavorado e começou a chorar. Aí você falou, não quero mais correr risco. E eu me torno uma pessoa insegura, eu me travo. Agora, eu poderia também ter olhado aquele machucado, não ter ligado, ter subido na bicicleta, ter saído pedalando e ter me tornado uma pessoa extremamente determinada, Uhum. tá? Isso aí vai variar, vai depender do significado que você deu. Só que aquela pessoa que se precaveu ali, que se segurou naquele momento para não sofrer mais riscos, ela teve uma intenção positiva. Aquele comportamento foi útil no momento em que ela criou defesa, proteção. Só que imagina como que isso vai te travando ao longo da vida e você vai ficando cada vez mais inseguro, mais travado, às vezes até tímido, que você vai se fechando no mundo. E lá na frente, como é que você vai lembrar que aquilo foi por causa do tombo de bicicleta? E isso que eu estou pensando aqui, porque se as pessoas, né, sentem dificuldade no processo de autoconhecimento na maturidade,
talvez se dê exatamente porque as crenças foram alimentadas e nutridas, viraram árvores gigantescas e frondosas aí dentro de você Perfeito. por mais tempo. Então, quando eu chego nessa idade, maturidade que a gente está chamando, e aqui eu sempre vou recordar que maturidade não tem a ver com idade, né? Mas aqui a gente está contextualizando uma faixa etária, digamos assim, né? Mas é difícil por quê? Porque passou anos da vida alimentando o mesmo padrão. Então vai ser um pouco mais difícil, porque está muito enraizado, né? Então o Perfeito, perfeito. processo vai ser mais árduo. É possível mudar, mas tem que ter a consciência e a clareza que o processo é mais árduo. Imagina você criando raízes bem profundas ao longo de todos esses anos e ter que fazer uma retirada, porque as raízes dessa árvore, sei lá, está invadindo aí o encanamento da sua casa. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, a gente vai ter que abrir, limpar, observar exatamente onde é que a raiz está indo e vai pegar, não é assim, Cris? Para poder Exatamente. arrancar aquilo. E uma coisa que é muito interessante a gente entender é que nenhuma crença ela é eliminada. Uhum, Uma crença limitante, ela vai fazer o quê? Ela vai se expandir e vai virar uma crença de possibilidade. uhum, Então você não se agride porque tudo aquilo que aconteceu com você lá atrás foi útil no momento em que foi criado. Aquilo te trouxe uhum. algum ganho, aquilo te protegeu. Então tanto Sobreviveu, comportamento, né? né? Estratégia de sobrevivência. Exatamente, o comportamento ele foi adquirido e ele não foi adquirido para te prejudicar. Ele foi adquirido para te proteger de alguma forma. Só que ao longo do tempo, às vezes ele está começando a te prejudicar. Então chega a hora de você despertar. Por isso que o autoconhecimento ele é extremamente importante para você olhar e falar assim, caramba, eu sou uma pessoa, vamos dizer, né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Isso não está me levando a um resultado positivo. Uhum, Será que eu posso uhum, alterar? Será que eu posso mudar? Será que todo mundo é impulsivo? Não, tem um monte de gente que não é e tem um resultado muito melhor que o meu. Então, peraí. uhum, Olha que legal a gente saber que isso pode ser alterado. Eu não preciso carregar, porque uhum. tem gente que acha, né, Manu, que é genético, que é hereditário. Ah, minha mãe também era assim, meu pai também era assim. Não, meu amor, você está só repetindo um padrão. Você ouviu É. tanto, você viu tanto que você está repetindo um padrão. É igual a timidez. Uhum. A timidez, você não nasce tímido, ninguém nasce tímido. Você nasce falando que você é a coisa mais linda do mundo. Só que o que, que acontece? Você viu tanto aquele padrão e ouviu tanto dizer, e você puxou seu pai, você puxou sua mãe, e você vai absorvendo aquilo e achando que Perfeito. você não tem como se livrar daquilo, mas tem. Claro que tem. Alguém está falando comigo aqui, Cris, eu caí de bicicleta e não andei nunca mais na vida de bicicleta. Olha aí, tá vendo? Isso É aí, um exemplo, né, que você deu. isso tem como mudar, isso tem como alterar, porque esse significado ele está tão encroado, como a Manu falou, ele criou raízes dentro de você. E o que, que acontece? O seu inconsciente, toda vez que você pensa em andar, ele quer te proteger. E aí ele dispara É, uma conexão neurológica, uma sinapse, e ele acaba te travando sem você saber que é por isso. Você às vezes não tem é. consciência. Você até sabe que você parou. Outra coisa que é legal, você sabe que você parou porque você Geralmente caiu de sabem, bicicleta. né? É interessante. Mas Geralmente sabem. olha que legal. Lembrar é diferente de reviver. Quando você lembra, Uhum. você não muda o significado, mas quando você volta lá onde você gerou esse comportamento e revive aquela emoção, a gente pode alterar o significado e você ter facilidade. Te garanto que o seu problema não é só não andar de bicicleta, não, tá? Tem É, muito mais coisa aí, né, Manu? Infelizmente é tem. isso mesmo. Tem muitas outras É. travas. Que legal que o exemplo Exatamente. ajudou a trazer aí à tona isso. Legal. Mas É. é isso, Ô, né? Cris, não, esse assunto, se a gente ficar aqui, a gente vai conversar a manhã inteira sobre isso, né? Porque é tanta coisa e os assuntos se conectam, né? Quando você Exato. fala das crenças, que elas realmente, a gente usa os exemplos da forma mais variada possível para ver se as pessoas entendem, né? Então eu pego ali o exemplo da semente que vai crescendo, que vai virando árvore, né? Eu adoro também Ah, aqui a metáfora, né? Usar metáforas. é mais fácil, né, para poder entender. Mas as crenças, uma vez que elas estão implantadas, né, a gente tem que perceber que os caminhos neurológicos, eles não se apagam. Tipo, vou apertar o botão delete aqui e vou Exatamente. deletar e acabar. O padrão, as crenças, os padrões que existem em termos neurológicos, as linhas neurológicas que se fazem dentro da nossa mente, aqui dentro do nosso cérebro, elas não deletam, não tem como deletar.
uma espécie de sobreposição de caminhos, né, Cris? Então, Exatamente. aquele caminho fica ali por baixo. Só que eu tenho que repetir aquele novo padrão, aquela nova crença que eu estou criando como um sistema alternativo, para eu ter opções de me comportar melhor e de ser uma pessoa mais funcional na minha vida e na vida das outras pessoas. Então, o padrão está ali por baixo, aquele que você estava lá limitada, que estava se sentindo assim, está ali por Tem baixo. uma. Então, eu penso nesses caminhos assim, como se fosse uma sobreposição que eu tenho que continuar repetindo. Por isso que eu gosto da prática do Reiki, em que ele estimula o só por hoje. Então, só por esse exato instante, eu vou repetir Entendi. esse sistema de crença alternativo. Só por hoje, eu vou fazer algo que me coloca cada vez mais nesse caminho de me conhecer. Então, se eu sou impulsiva, o que eu posso fazer hoje para me colocar mais atenta, mais Não, isso é presente, muito para que legal. essa impulsividade não se torne algo reativo, se torne algo em termos de ação concreta, pensada, refletida, né? Isso Então que aí você, eu já vou começar a criar um sistema de crença isso que você alternativa, está querido. falando tem uma estrutura que é muito legal, que é assim, às vezes eu estou reparando que eu estou usando um comportamento que ele é inadequado. Né? Vamos dizer aí que você estava falando da impulsividade. A gente estava falando da Uhum, impulsividade. Eu tenho essa característica, tá? Eu estou, né? Eu não sou, eu estou impulsivo. uhum, E isso me conduz muito porque já está tão automático. E aí, quando você uhum, falou do reiki, que você vai pegando um pouquinho a cada dia, eu posso pegar uhum, qual comportamento, olha que interessante isso, qual comportamento anularia totalmente o efeito dessa impulsividade. Vamos uhum, dizer, eu não sei. Eu sempre pergunto para a pessoa, porque às vezes aquilo que encaixa no meu sistema não encaixa no sistema do outro. Um pode dizer que uhum, é ter mais paciência, um pode dizer que é ter mais foco, o outro pode dizer que é ser mais calmo. Vamos dizer que a pessoa falou uhum, que é ser mais calmo. Então vamos lá, vamos potencializar esse recurso de calma que já existe em você. A gente uhum, tem como fazer isso. E aí, fazer isso que você falou, focar isso dentro do processo do reiki. Eu vou agora uhum, estimular a minha calma. Porque esse aqui, às vezes, ele está muito encroado lá. Tá? É um caminho que você já criou. Você pode mexer aqui e alterar tudo? Pode, mas às vezes você tem que usar um outro recurso para te ajudar. é, Beleza, também dá é certo. isso. E dentro desse caminho, eu gosto de usar o seguinte exemplo que eu acho que você vai gostar, tá? Que é uma metáfora também. Quando você tem um padrão repetitivo, é como se fosse uma picada no mato. Você tem um caminho que você passa todo dia ali. Então ele vai ficando limpo. Você vai Uhum, limpando ele. Então, como é que eu faço? Eu crio um novo caminho neurológico quando eu crio um novo significado. Então, eu vou criar um outro caminho e vou parar de passar nesse aqui. Quando eu paro de uhum, passar nesse, o capim cresce. isso. E esse aqui, ó, é o que eu vou alimentar. Por isso que a gente usa Uhum, muito a ancoragem. A ancoragem, todo dia eu vou alimentar, tem a ver também com você falou do reiki, né? Eu vou alimentar todo dia esse caminho através de uma âncora de satisfação, de felicidade, sei lá o quê. E todo dia eu vou trazer essa emoção para mim e vou reforçar. Vai chegar uma hora que eu já não vou precisar fazer mais nada, que aquele caminho já vai estar limpo e eu vou estar passando nele e aquele outro está esquecido. Ele sempre vai existir, mas ele parou de é. ser utilizado, ele parou de ser alimentado, parou de Ele ser ficou capinado. inativo, né? Ele Exatamente, ficou foi inativo. inativo. Exatamente. Um filme que retrata muito bem isso é um filme de criança, gente, depois assistam. É o Divertidamente. Então, ele É, trata desses caminhos exatamente. com aquelas bolinhas iluminadas, né, dentro da cena, e de repente aquela memória fica apagada. A memória tá lá, mas ela tá Tá lá. inativa, ou seja, a crença tá lá, o padrão tá lá, mas tá inativo, Perfeito. não tem força, não tem energia. A Cecília está Perfeito. perguntando aqui, o Cris, então o que me impede de desenvolver pode estar no inconsciente? Nesse caso, eu preciso de um profissional para me ajudar? Provavelmente. Eu citaria Jung aqui, né? Nós somos mais conduzidos pelo inconsciente do que pelo consciente, Cecília. Exatamente. Então, o Jung já falava isso, e cada vez que a gente está nesse trabalho do autoconhecimento, a gente tem a chance de ficar mais desperta nesse sentido do processo, né? Mas ele já orientava que a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas emoções é muito conduzido pelo inconsciente. Aí responde aí, Cris, nesse caso eu preciso de uma ajuda profissional? Com certeza. Eu costumo dizer assim,
até dentro da programação neurolinguística, a gente divide inconsciente e inconsciente. Na psicologia, na psiquiatria, é o consciente, o subconsciente, o inconsciente. Na hipnose também a gente trabalha dessa forma, tá? Então, o que acontece? Apenas 5% desse conhecimento é consciente. 95% está aqui, ó, no inconsciente e no subconsciente. Então, quem é que te conhece mais? Eu costumo, nos meus atendimentos, Manu, falar assim, ó, a partir de hoje, o seu grande parceiro vai ser o seu subconsciente. Você vai criar com ele uma relação que talvez você nunca tenha imaginado que você podia criar. Porque o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, ele está o tempo inteiro atuando. O tempo inteiro. Então, o consciente é que descansa, o inconsciente não, ele está ali funcionando por causa do seu sistema, né, corporal, você tem que estar ali, sua batida cardíaca, seu sangue, isso. E o subconsciente é que vai estar no meio. Sistema autônomo, né? Isso aí, é o sistema autônomo, isso aí. Então, ele está ali o tempo inteiro funcionando. Então, ele está ativo o tempo inteiro. E ele é que te conhece. Então, quando você cria uma parceria, você começa a perceber que ele pode te responder muito mais do que você imagina. Só que o consciente é aquele que fica falando com você e que conhece só aquilo que te protege ali e que normalmente está ali com você o tempo inteiro. Mas não é ele que sabe da sua história lá de trás. Sua história lá de trás é o seu subconsciente. Então, às vezes, você vai precisar, sim, de uma ajuda profissional para poder, né, te aliviar. É claro que quanto mais você vai ganhando autoconhecimento, vai ficando mais fácil até para a pessoa que foi te atender também. Né? Até por isso vai. Mas vai isso. Clareando, né? Vai clareando. Ô, Cris, você tá falando, eu tô aqui anotando algumas coisas das quais você falou na live, que eu tô me lembrando, assim, porque a gente falou de vários assuntos, né? Mas só pra gente fechar, quais seriam as suas 5 lições para essas pessoas que estão aqui nos assistindo nessa manhã de quinta-feira, às 5h59, agora já são 6h56, né? Para que esse autoconhecimento nessa fase da vida, mais uma vez, gente, maturidade não tem a ver com idade, Perfeito. mas aqui a gente fez uma breve separação, né? Só para a gente entender o autoconhecimento numa fase da vida, numa fase que talvez você esteja aí passando por dificuldade, talvez você esteja enxergando uma maior dificuldade no sentido de mudar, de tipo, agora eu vou mudar de trabalho, agora eu vou mudar de vida nesse caso. Então, nesse momento a gente está fazendo essa separação, mas qual seriam as suas 5 lições para essas pessoas que estão assistindo a gente, para que faça desse autoconhecimento nessa fase da vida ser mais leve, ser mais fluido, ser mais natural, ser mais até mesmo perceptível, né? Porque uma vez que a gente está no processo, e pelo menos eu nas minhas transformações, era difícil perceber que estava acontecendo algo. A gente só percebe depois que passa, né? Mas como fazer desse processo de autoconhecimento nessa fase em específico ser mais leve? Aqui eu anotei 4 lições. Eu estou aqui pensando na quinta. Enquanto você fala aí, eu vou anotar aqui. Então, eu acho que são várias lições, né? Porque para cada um também, para cada um vai se encaixar melhor uma lição, outra lição, uma estrutura. Mas uma coisa que tem vindo muito à tona nessas lives que eu tenho feito, nesses últimos momentos, é a gente se priorizar. A partir do momento que você se prioriza, porque a gente abre mão muito da nossa vida para estar atendendo a todo mundo. Então, se prioriza, sabe? Se permita. Se permita. Eu sei que, às vezes, é um ato de coragem. Às vezes, a gente tem que ter essa coragem, tem que dar esse passo. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que dizia o seguinte: é difícil mudar? E aí, todo mundo na plateia levantou a mão, disse que era difícil mudar. E ela falou assim: mudar não é difícil. Difícil é tomar a decisão. Sim. Porque depois que você tomou a decisão, a mudança, você vai ver que é muito mais fácil do que aquele monstro, aquele muro enorme que você criou na sua frente. E uma coisa que eu acho legal também é o conhecimento em relação a tudo. Não só o autoconhecimento. O autoconhecimento, quando você vai conhecendo o que acontece à sua volta, entendendo todo o processo, você começa a se libertar do medo. Porque o medo nada mais é do que falta de conhecimento.
Então, quando você vai se libertando disso, os seus passos vão ficando mais seguros. Você vai ganhando essa autoestima, essa fortaleza e provavelmente você vai se aventurar muito no autoconhecimento. Às vezes a gente acha que o autoconhecimento dói muito. Tem sim, às vezes, algumas dores, porque você vai ter que quebrar algumas amarras aí. Mas é tão prazeroso. Depois que você der o primeiro, eu digo, depois que você é mordido pelo mosquitinho do autoconhecimento, você não para mais. Você não quer voltar. Porque é um se autoconhecer que tem um reflexo que eu digo que é maravilhoso, que é o quê? Liberdade. Quando você se autoconhece, você começa a ficar livre, você começa a ficar leve, você expande o seu consciente e você começa a escolher o que você quer ou não para você. A gente vive muito sendo levado, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nada disso, sai fora de Zeca Pagodinho, sabe? Vamos escolher o nosso destino. A nossa vida, ela é totalmente direcionada por um local, por uma comunidade, por família. Não, somos nós. Entendeu? Então, assim, eu não sei nem, eu acho que eu falei um monte de coisa aí, mas não separei as lições, né? Ó, tem uma pessoa, Moda Sobamo, táxi. tá dizendo assim, a dificuldade da mudança passa pelo medo, preguiça ou comodidade? Pode passar por tudo, né? Eu acho que passa por todos, né? Uma vez que eu me apego a isso, porque o que acontece? Lá atrás eu falei, quando a gente se apega à rigidez, às inflexibilidades, né? Eu me apego a isso, eu não vou querer mudar nunca. Se eu não tenho uma postura de abertura, ó, vamos lá então. Como eu falei com a Cris, os meus horários de live é 5h59, tudo bem para você? Né? Então vamos abrir para as possibilidades. Você tá com preguiça, vai com preguiça mesmo, porque é o seu corpo que você tem que dominar. Então, para canalizar a vontade, eu sempre falo isso aqui, eu preciso decidir, eu quero o que para minha vida? Eu quero isso, então você vai ter que ter atitudes que coloquem nesse sentido. Porque senão você vai ser dominado pelo medo, pela preguiça, pela comodidade. Porque o nosso corpo não quer gastar energia, o nosso corpo não quer se transformar, o nosso corpo fisicamente falando, né? Então, eu preciso canalizar a vontade para eu conseguir qualquer tipo de transformação. É Eu uma tenho que coisa tomar essa também. decisão. Essa, para mim, é a primeira lição. Eu tenho que querer, eu tenho que ter a vontade, eu tenho que tomar essa decisão para seguir esse caminho. E É tá uma tudo coisa. bem o tempo que você Exato, faz isso, né? exato. Cada um, Porque eu não digo tem que hora. não tem certo, não tem errado. Não tem um caminho, é o seu caminho. Aquele caminho que você se sente mais confortável. Agora, uma coisa, gente, é fundamental também, já que ela perguntou aí nas lições, inteligência emocional. É. A inteligência emocional, ela vai fazer com que você tome decisões mais acertadas e também que aproveite mais as oportunidades. Então, esse equilíbrio emocional, ele vai trazer para você uma facilidade muito grande para você se autoconhecer. Então, busque sim esse equilíbrio emocional, entender suas emoções, não ser escravo delas. A gente acaba isso aí, deixando ser levado. Então, olha para você, analisa, busca isso, essas informações, esse conhecimento, que isso vai te ajudar nesse processo. E digo, ele é muito gratificante, é libertador. Você vai se sentir leve, você vai se sentir, sabe, você vai se amar mais. A verdade é essa. Você vai se A amar mais, verdade é essa. né? E, Muito mais. a gente, eu falo que. Não, deixa pra lá, isso vamos falar agora, senão. Ô, Cris, eu anotei 5 lições aqui. Tá, fala aí. De acordo com o que a gente foi conversando, eu fui lembrando, eu fui anotando rapidinho a hora que parava aqui, né? Mas a primeira lição que eu tiro da sua história, da sua experiência, dessa nossa conversa que você traz para a gente, para esse autoconhecimento da maturidade, é uma abertura, uma postura de abertura e de curiosidade em relação às coisas da vida. Então, eu olho para aquilo que está acontecendo e eu decido mudar, eu decido fazer diferente, eu decido criar novos planos, eu decido trilhar um novo caminho, eu decido se essa falência vai me paralisar ou não, eu decido. Então, eu tenho um ato de decisão, mas essa coisa da abertura, eu me abro para isso que está acontecendo e eu vou fazer algo bom disso. Então, uma curiosidade, uma postura de abertura seria a minha primeira lição. Peraí, que tá. Colocou mais uma coisa, que essa ideia de não mudar vai de encontro
vai de encontro a de que o ser humano é um ser inconstante, mutante e adaptável. A gente está em construção, na verdade, né? Eternamente em construção, construção e desconstrução, né? Então, a primeira lição que eu coloco, que a gente sempre faz isso resumidamente aqui no final para recapitular, né? Seria essa, a lição da abertura, da curiosidade, da tomada de decisão. A segunda lição que eu acho muito importante, e para mim faz muito sentido quando você fala dessa coisa, eu não sou a falência, eu não sou a crise, eu não sou o medo, eu não sou a preguiça, eu não sou a comodidade. É um processo de, essa é a lição, de desidentificar com aquilo que está acontecendo. Então, eu me afasto para poder olhar, eu desidentifico, eu me afasto do fato e olho, nossa, esse fato não sou eu, porque quando eu me identifico, a minha identidade está presa àquela situação. Perfeito, então, perfeito, eu posso cair, eu posso ficar triste, eu posso ficar alegre, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir preguiça, posso sentir, mas eu não sou tudo isso. Então, eu me desidentifico para que, de fato, eu tenha, como eu disse na lição 1, essa postura de abertura, porque se eu sou aquilo, não tem mais como sair daquilo. Posso pegar só um ganchinho com você? Já que tem pessoas aqui mais maduras? Isso é muito importante. Eu gosto muito de falar isso, porque isso para mim foi um grande aprendizado. É muito importante essa estrutura da identidade com relação aos seus filhos. Nunca diga para um filho, você é bagunceiro. O quarto está bagunçado. Tá? Você é desorganizado. Não, você é levado. Você está jogando na identidade. Procura jogar no ambiente, porque você vai ajudar o seu filho a ter muito mais crenças de possibilidade, porque a crença de identidade, ela é difícil de alterar, ela não é simples. Ela é muito difícil. Ela é muito mais difícil, porque aquilo vai porque está na estrutura, né, basilar da identidade, da personalidade da pessoa. Então, para mim, esse processo da desidentificação é muito importante para dar qualquer passo na sua vida. Porque uma vez que eu acho que eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não tenho ânimo para acordar, para sair da cama todos os dias. Então, eu estou experimentando esse estado psicológico, emocional, né, aí no meu corpo nesse momento, mas se eu quiser, eu posso levantar e fazer o que eu quiser, naquele dia, naquela hora. Então, para mim, a lição número 2, que fica muito clara, é essa desidentificação com o fato. Então, recapitulando, número 1, abertura, curiosidade e decisão. A número 2, desidentificação do fato. Lição número 3, mindset de crescimento. Porque se eu tiver um mindset rígido, ou seja, eu não vejo possibilidade de solução e vou ficar aqui mesmo, não tem como sair do lugar. E eu falo para vocês assim, tá tudo bem se você não quiser ter um mindset de crescimento, quiser ficar no rígido, né? No mindset de rigidez. Então, ter o mindset de crescimento faz a gente olhar para aquilo que é possível. Quais são as soluções possíveis? O que eu posso fazer agora? O que eu tenho de recurso nesse momento? O que eu posso utilizar desses recursos? Então, eu tenho que ter um mindset de crescimento. E aí estimula algo dentro das terapias cognitivas, que é o processo cognitivo positivo, né? Que você falou tão bem. Eu sempre fui positiva, eu sempre acreditei que ia dar certo, eu sempre acreditei que ia acontecer algo, né? Então, virou o viés cognitivo, virou, né, no caso, o viés cognitivo positivo, ao invés de ficar lá conectado com o que estava acontecendo de negativo. Então, ter um mindset de crescimento faz a gente ver as oportunidades que possam existir na nossa vida para crescer, para solucionar aquele problema, aquela questão, aquela crise, né? Com certeza. Nossa, muita coisa para discutir aí. Vamos voltar a discutir esses temas, lições em outro momento. Vamos. Quarta lição que eu tiro, e essa é uma lição que vai muito de encontro com o que eu aprendi na minha infância, Cris. Observar os sinais da vida. Eu, quando eu era criança, eu observava muito. Como eu era, entre aspas, né? Eu não me considero tímida, mas todo mundo falava que eu era tímida. Mas, na verdade, eu era uma pessoa observadora. Eu falava pouco e observava muito. Então, observar os sinais que a vida está apresentando. Olha, a vida está começando a me espremer. A vida está começando a me mostrar que eu preciso me transformar. A vida está começando a colocar uma pressão aqui em mim, né?
tudo é sinal. Então, como que eu estou lidando com esses sinais? Como que eu estou percebendo esses sinais e fazendo já as transformações para que aquilo não fique grande demais e daí eu começo a paralisar tudo, como no sistema do computador, Estar atento, paralisa. né? Estar atento aos É sinais estar para não deixar presente. acontecer. Isso, é estar presente, estar consciente, fazendo escolha o tempo inteiro, percebendo esses sinais, porque a vida o tempo todo está comunicando com a gente, o tempo inteiro. É onde eu E gosto a também, última, pegando um ganchinho nisso que você está diga. falando, é o que a gente falou um pouquinho no início, é se questionar. Se questiona. A Isso. gente se questiona muito pouco. E quando você está perguntando por quê, por trás tem uma crença. Toda vez que Isso. tem a pergunta por quê, por trás tem uma crença. Toda vez que você tá... Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou aceitando isso? Então, Uhum. ali você vai começar, se permita. Agora a gente está fazendo É, muito isso, né? Com... essa live, por exemplo, surgiu de um porquê de uma pessoa que eu atendo. Por que que o autoconhecimento na maturidade é tão difícil? Surgiu disso. Por isso que eu quis fazer essa live com você, né, falando sobre isso. Surgiu desse porquê. Por que que autoconhecimento é tão difícil na maturidade? Então, a gente está vendo aqui hoje, viu, várias coisas que podem dificultar esse caminho, mas a gente viu várias coisas que podem facilitar esse caminho, né? E eu estou resumindo aqui em 5 pontos. A E Cris olha só, também resumiu mais cedo. olha a pergunta da pessoa. Digo. Por quê? Olha só a pergunta. Por que é tão difícil o autoconhecimento na maturidade? Quando ela coloca o Uhum. porquê, aquilo é a crença dela. Uhum. Para mim, é muito mais fácil o autoconhecimento na Eu maturidade, também acho. Eu né? também acho. Então, o que acontece? É o significado que ela deu, é a forma com que ela absorveu as informações do mundo, Isso. faz com que ela veja dessa forma. Então, não tem Uhum. certo, não tem errado, não tem verdade, não tem mentira. Tem aquilo que eu acredito, se eu acredito, eu faço. Se eu não Uhum. acredito, eu não faço. No caso dessa pessoa, se ela continuar com essa crença, o que acontece? Ela bloqueia o aprendizado dela do autoconhecimento. Não, paralisa. 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 Total. Uma crença só. É só Paralisa desbloquear. completo. É só Só desbloquear. essa, né? Essa já paralisou tudo. Então, desbloqueia essa que todas as outras se tornam possíveis, né? Aqui sempre busquei saber, mas o autocrescimento, o autoconhecimento me desperta sempre para o novo. E sempre vai ter um novo depois. E a gente vai estar eternamente em construção e desconstrução. Então, sempre existe tempo e sempre é hora de se autoconhecer. Porque nós somos seres em camadas. Então, cada vez que a gente passa por uma etapa, abre uma porta, usa uma chave aí das nossas camadas, a gente vai acessando camadas cada vez mais profundas. E o trabalho de limpeza, gente, acontece 24 horas por dia enquanto você estiver caminhando pela terra. Só para quando você der o último suspiro e olhe lá, né? Porque a gente já entra em outras questões mais espirituais que não cabe aqui hoje, né, Cris? E aí, ó, quinta lição que eu tiro da nossa conversa com a Cris hoje, entre várias, eu citei aqui rapidamente 5, mas uma que ela falou agora falou no meio, falou agora no final, que é invista em você. Não tenha assim receio, preciso melhorar tal coisa em mim. Invista nisso. Invista em você, faça curso, faça terapia, faça novos cursos que você tem interesse, que você lá atrás falou que não tinha tempo, não tinha condições de fazer. Agora você tem tempo, tem condições de fazer. Então vai lá e faz. Invista em você. Então, para mim, fica essas 5 lições, Cris, da nossa conversa. Tá aí dizendo, a mudança é a evolução espiritual. É para isso que a gente está aqui. Só para isso. Só para isso a gente está aqui, para evoluir. Muito Então, se a legal gente pegar, a interação aí da galera. Bem bacana. Bem bacana. se a gente pegar essas lições, como a Cris está trazendo hoje, e várias outras pessoas trazem para vocês, em lives, em livros, na vivência diária de vocês, a gente pode ir fazendo esse alinhamento aqui que vocês colocarem, a Cris colocou tão bem, que é a modelagem, para usar em benefício da nossa própria vida. Então, usem as lições que a Cris hoje trouxe para a gente e apliquem na vida de vocês para que esse autoconhecimento seja cada vez mais fluido, cada vez mais natural, porque ele é natural. Uma vez que você desperta, a primeira luzinha, o raio de sol que chega aí dentro de você, já está começando a despertar. Então, use essas lições, faça um bom uso desses ensinamentos e o melhor, compartilhe isso com as pessoas, não fica só com você, não.
propague isso para mais pessoas, seja instrumento, faça o que você puder para cada vez mais que esses ensinamentos cheguem em mais mentes, né? Transforme mais mentes. Tudo bem, Cris? Quer falar mais alguma coisa? A gente já A pode galera tá encerrar? interagindo e falando que já ganhou o É, dia de hoje de manhã. E eu as também já meninas, ganhei ó, o dia também. meninas, vocês são demais, muito bom. Começaram o dia ouvindo tanta coisa boa. A Sueli está lhe dizendo, já tirei minha lição da live Fala um hoje. O filme sinal está divertidamente. O mais do pessoal que tá claro, já valeu, agradeço. é, Ah, o filme aí está perguntando, né? é A divertidamente. Lídia está dizendo, sempre que falam que você sabe tudo, pois estar em busca saber, devemos estar abertos sempre a aprender. É isso aí, gente. Obrigada, Cris, Eu que pela agradeço. partilha, pela entrega, né? Porque aqui eu falo que é uma entrega. A gente faz uma entrega, coloca o nosso melhor aqui, a nossa energia, aquilo que a gente aprendeu. Muito obrigada pelas lições que você nos deixa nessa manhã. E eu costumo dizer para as pessoas aqui que agora a gente vai agir com a nossa vida, né, Cris? Cris vai fazer exercício, eu também vou. E eu espero que a gente possa fazer mais encontros assim para compartilhar e auxiliar essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Gratidão, viu? Já tem gente aí agradecendo, eu agradeço também, agradeço o seu convite, Manu, foi muito bom. De repente a gente se reencontrar de novo, você fez uma live comigo, eu estou aqui fazendo com você. E quero convidar o pessoal que quiser me acompanhar, é @Cristine Bretas. Eu faço live todas as terças e quintas, às 21h e 29h. Então, lá eu vou trazer material para a gente trocar também, para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer. E é isso aí, esse ganho, esse aprendizado que a gente teve aqui, essa troca hoje foi muito rica. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, porque é sempre gratificante contar. E, gente, é isso, é se permitir, né? Tem 3 pontinhos que eu acho legal, que é para a gente nossa mente. Cria o que você quer, o seu objetivo, a sua meta, aquilo que você quer para você. Sente, se imagina ali tendo aquilo tudo. E aí, quando você vê e quando você sente, você já está impulsionando, ajudando o seu inconsciente também para que ele te ajude. E depois agir. É claro que a gente tem que agir. Se ficar parado, nada vai mudar. Mas ter essa imagem, né? Todo gênio, quando ele cria uma invenção, primeiro ele cria a imagem daquela invenção dele, daquele sonho dele. Então, cria, projeta, você pode fazer isso, você é capaz. Sabe? Então, cria e sente, traz a emoção. A emoção é um fator preponderante para que você possa dar prosseguimento a isso, para que você possa conquistar seus objetivos. E depois haja, se veja dentro daquilo, agindo já, se vendo merecedor disso. Isso dá para fazer, isso você pode fazer sozinho, até dentro do quarto. Criar a imagem de você conquistando, fazendo. E isso aí, E gente. depois da nossa live aqui, Cris, geralmente a gente faz uma meditação rápida aqui, no final de cada live class, né? Mas hoje não vai dar para fazer, porque já são Passamos, 7h17. passamos. Então, eu sugiro que vocês peguem esse pedacinho que a Cris agora no final disse, da imaginação, né? Da emoção, conecta com a emoção, sente a emoção dessa realização aqui mental. Faça isso como um processo meditativo e depois vá para o seu dia com tudo. Quer ver? Tá bom? Olha um Então, negócio legal, Manu. Pensa em diga. toda a nossa conversa, pensa um ponto que você gostaria de reforçar em você. Eu quero ser mais determinado. E pensa em você assim, determinado, ou mais focado, ou mais alegre. Projeta aquilo, cria a imagem com riqueza de detalhes, com cores, com luz, sabe, com detalhes. E é isso aí, você vai estar meditando, você vai estar se jogando ali dentro. Imagina, experimenta as sensações e depois vai para sua vida com aquilo, com tudo, tá bom? Cris, gratidão. Para todas vocês, façam um excepcional dia. Até segunda-feira na nossa Live Class aqui às 5h59. E a gente volta com a 4ª temporada da nossa Live Class. Gente, obrigada, Cris. Parabéns e até a próxima. Parabéns, mesmo. Tchau, Cris. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Coração.